Bom dia, mais uma vez juntos, para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos capítulo 9, versículo 49 e 50. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado pela tua graça que se renova a cada manhã. E agora, Pai, vamos ler a tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito venha nos dirigir, Senhor, e nos iluminar. Em nome de Jesus, amém. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restará o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então isso aqui é a conclusão do seu ensino, né? Do ensino de Jesus que começou no versículo 38, né? No versículo 33, né? Quando ele chega, né, pergunta que eles estavam conversando pelo caminho, né, e ele sabia que ele estava falando sobre quem é o maior, né, então depois ele fala sobre, ele repreende João, que estava repreendendo, né, uma pessoa que não seguia com eles ali, por estar expulsando demônios em nome de Jesus, né. Aí Jesus adverte sobre não fazer os seus seguidores tropeçar e também adverte contra o pecado, né? E aí ele conclui com esses dois versículos aqui, né? Cada um será salgado com fogo, e também fala sobre o sal, né? Que se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. É interessante que o sal e o fogo, eles estão presentes no templo, né? No Antigo Testamento, né? Nas cerimônias, né? Que naquela época ainda eram realizadas, né? Ainda existia o templo ainda, né? O templo ainda não tinha sido destruído, né? Então, por exemplo, em Levítico capítulo 2, lá fala sobre o sal da aliança. Vale a pena te dar uma conferida aqui. Levítico capítulo 2. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Levítico capítulo 2. Versículo 13. Toda oferta dos teus manjares temperada-as com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então aqui o sal, né? Ele era aplicado em todas as ofertas de manjar, que eram grãos, né? E olha o que acontece no versículo 14 também. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Então aqui está presente o sal e o fogo, como Jesus também falou aí, usando essas duas metáforas, né? Então, o sal, ele naquela época, representava sabedoria, né? E além disso, né, de simbolizar a sabedoria, nós sabemos até hoje, né, a utilidade do sal, né? Além de dar sabor, ele também preserva, né, os alimentos, né? Então, se a gente fosse ler um pouquinho mais lá naquele trecho lá, a gente ia ver também a questão do fermento, né? Que Jesus tinha falado para evitar o fermento, né? E lá também fala, né? Que não devia nada ser usado com fermento, né? Que no caso era o símbolo
símbolo de pecado, corrupção, né? E o sal já é o contrário, né? O sal preserva contra a corrupção, né? Deixa eu voltar novamente aqui para Marcos, né? E o fogo, né? Na lei do holocausto, não lembro aqui, também é Levítico capítulo 6, né? Levítico capítulo 6 lá também fala da lei do holocausto, que também os sacrifícios, né, de animais, né, deviam ser queimados, né, no fogo, né? E o fogo do altar onde era queimado ali, esse sacrifício deveria queimar continuamente, nunca se apagar, né? O dever do sacerdote era manter o fogo sempre aceso, né? Então, por que eu quis fazer essa abordagem baseada no Antigo Testamento, baseado nesses sacrifícios? Porque justamente Jesus, nesse momento, ele estava concluindo ali um ensinamento que falava justamente sobre sacrifício. Não era o sacrifício de animais, sacrifício de grãos, né? De oferta de grãos, de oferta de manjares, né? Mas o sacrifício vivo que nós devemos oferecer a Deus. Como também Paulo fala, né, lá em Romanos capítulo 12, né? Fala, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, antes, no Antigo Testamento, se ofereciam sacrifícios mortos, né? Que era o sacrifício de animais, né? E sacrifícios de grãos, né? Eram sacrifícios mortos. E agora Deus pede para nós sacrifícios vivos, como esse que Jesus falou aqui, né? Jesus estava falando aqui sobre a questão de você ter humildade, né? Se alguém quiser ser o primeiro, que será o último e servo de todos, isso é um sacrifício vivo. Você ter tolerância e aceitação, né, dos irmãos que pensam diferente de você, né? Que não seguem junto com você na sua congregação, na sua denominação, mas entendê-los como irmãos também em Cristo, né? Como Jesus disse, né? Quem não é contra nós é por nós. Isso é o sacrifício vivo. E também a atenção, né? Às vezes as decisões radicais que temos que tomar para não pecar e nem fazer o nosso irmão pecar, né? Se tua mão te faz tropeçar, corta, né? Se teu pé te faz tropeçar, corta. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca. Então nós sabemos, já explicamos que não é literal, mas simboliza decisões, né? Renúncias que temos que fazer, né? Às vezes radicais, às vezes que vai doer bastante, mas necessárias para que tenhamos uma vida de santidade. Então, é disso que assim Jesus concluiu, né? Consagra o fogo porque estava presente nos sacrifícios. E a nossa vida, a vida do cristão é uma vida de sacrifício. Nós próprios somos o sacrifício. É sobre o sacrifício que era aplicado o fogo e o sal. E nós próprios, né? Devemos ter sal em nós mesmos, como diz aqui, né? Então, também Paulo também fala sobre a nossa palavra ser salgada com fogo, né? E logo depois de Paulo ter falado lá em Romanos 12, falando sobre esse sacrifício vivo, ele também fala sobre não, que ninguém se sinta superior, né, ao seu próximo, né? Fala também lá da humildade, né? Então, tudo está conectado, né? A palavra de Deus, ela se conecta, né? Então, resumindo aqui, né? O fogo, ele representa as provações que nós passamos, né? A santificação, né? Porque o fogo também, ele remove as impurezas, né? Ele mata, né, os micro-organismos que causam a corrupção ali do alimento, né? Então o fogo é a provação, né, que vai
que vai remover as impurezas, né? Vai colaborar com a nossa santificação, né? E o sal é a sabedoria, né, cristã, é a influência cristã, né? E vai também preservar, né, contra a impureza, né? Porque o sal ele evita, né, com que os alimentos sejam estragados, né? Então, aqui fala, se o sal tornar-se insípido, como lhe restará o sabor? Ou seja, ele se torna inútil, né? Em outros textos fala que para nada mais serve, né? Senão para ser pisado, jogado, né? E pisado pelos homens, né? Então, temos que cuidar, né? Com nós mesmos, né? Fala, tende sal em vós mesmos, isso significa vigilância, né? De nós conservarmos a nossa integridade e conservarmos a nossa influência, de forma a não permitir que o mundo nos influencie, né? E nós influenciarmos o mundo de forma positiva, né? E tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros, né? Essa paz, né? Ela vai ser o resultado quando cada um faz a sua parte, né? Ou seja, se eu tiver sal em mim mesmo, se meu irmão, se cada um da igreja tiver sal em si mesmo, nós vamos viver em paz, em harmonia. Porque já não vai mais existir esse desejo de superioridade, não vai existir a humildade, né, de você buscar o bem-estar do seu irmão, né, não fazer o seu irmão tropeçar. Então assim haverá harmonia, né? Quando cada um, né, possui o Espírito Santo na sua vida, né? Então não vai haver essa falta de harmonia, essa falta de paz na igreja, né? Então foi o que eu consegui tirar aqui, né, desse texto, né? E que Deus abra mais o nosso entendimento para que a gente possa ver mais coisas, né? Que o Santo Espírito venha nos ensinar ainda mais. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai querido, por mais esse ensinamento, que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter sal em nós mesmos, Pai. Nos ajuda a ser sacrifícios vivos, ter uma vida santa, Pai, agradável a Ti, Senhor, livre da corrupção do pecado, Senhor. Livre, Senhor, do egoísmo, livre do desejo de superioridade, do orgulho, que faz com que haja conflitos na igreja, haja problemas, e, Senhor, nos ajuda, Pai, a buscar, Senhor, essa santidade simbolizada pelo fogo e pelo sal, Senhor, a nos ajudar a aceitar e vencer as provações, Pai, com perseverança, com humildade, com vontade, Senhor, de te agradar, Pai. Às vezes, Senhor, somos chamados, Senhor, a passar por essas renúncias, por esses sacrifícios, por essas provações, que não venhamos desanimar diante delas, mas nos sentir felizes, honrados pelo céu, por sermos chamados a sofrer por Ti, assim como o Senhor sofreu por nós. Obrigado por tudo, dá-nos, Senhor, um bom dia, ficar conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.